Mas vamos abrir o programa de hoje falando de um assunto sério. Inclusive, quero dizer que eu estou muito feliz com o retorno das aulas. Eu estava comentando há pouco com a equipe, a gente vai falar de traumas de infância e de consequências. E claro que para uma mãe com um filho de 7 anos, a gente acompanhou aí uma série de questões e eu acho que a pandemia também vai trazer alguns grandes problemas que no futuro a gente vai acompanhar, por isso o assunto. Então eu estou muito feliz que as escolas estão de volta, o ambiente escolar, a instituição escola, é o lugar, sim, que eles têm trocas que os pais não estão ali observando, que eles têm trocas com outros adultos, professores incríveis ao longo dessa jornada e principalmente com outras crianças. Então eu acho que a gente passou 7 meses, pelo menos eu, né? Passei 7 meses ensinando ao meu filho como ele deve se comportar neste retorno. No entanto, sou a favor dele e estou muito feliz. Então apresento para vocês o nosso papo com ela, que é psicóloga com especialização em psicanálise, Mônica Machado. Bem-vinda! Tudo bem? Tudo bem. Prazer tê-la aqui. Vou dar a minha voltinha para a gente conversar. Como é que você está já abrindo o nosso assunto, pensando nessa volta aí das aulas, com o nosso assunto traumas da infância? O que você acha que a gente vai viver já com essa questão da pandemia? Tem tanto trauma para a gente discutir, mas eu acho que esse pode ser um início bacana para a nossa conversa. Sim, que é o que está acontecendo, né? Desde o começo do isolamento já houveram essas ansiedades, são os sinais dos traumas de infância, né? Então repercute exatamente no momento de exaustão ou de uma mudança drástica, né? E aí vem esses traumas que eles são causados na infância e vem na latência na idade adulta. Pois é. Só que o nosso objetivo, claro, é entender como a gente pode se comportar para tirar todos esses traumas da nossa vida, caso em algum momento na fase adulta a gente se recorde. E aí uma pergunta importante que eu quero te fazer, antes da gente seguir com as imagens que as meninas prepararam, é a seguinte: você acha que dependendo do momento que então a gente acolhe essa criança e esse trauma o quanto antes, de fato, quando ela estiver ali numa posição já adulta, ela vai agir de uma forma diferente e é possível sim se livrar do trauma? Não tem uma receita, né, exata, porque o trauma ele acontece a partir da fantasia da criança. Tá. E toda criança, ela começa a fantasiar no período dos 7, 8 anos. Então, dependendo de como ela enxerga, como ela fantasia aquele comportamento do pai e da mãe, né, ou dos primeiros cuidadores, ela vai colocar ali, né, no inconsciente e ela vai reproduzir isso na idade adulta. Então, todos nós, seres humanos, indivíduos, temos nossos traumas. Não tem jeito. Não tem jeito. Só temos que lidar bem com eles, né? Através da terapia, através do resultado de uma análise, que aí você entra em contato com esse trauma e consegue descobrir em que sintoma ele está vindo no momento da sua vida. Perfeito. Vamos começar então com alguns traumas, os mais comuns, né, observados, relatados aí, que podem ocorrer na infância, na tela. Vamos lá, vou ler para vocês. Medo, então, de se relacionar com outras pessoas, baixa da autoestima, dificuldade de lidar com o fracasso, insegurança e timidez, medo de falar em público, agressividade e impulsividade e culpa constante. Comuns mesmo. Esses comportamentos, eles relatam um comportamento na idade adulta de insegurança, que provavelmente a criança sofreu muita opressão, muita regra, muita ordem, lei. E aí, geralmente, a criança, ela aprende, né? E ela aprende sabendo o seu limite, não tendo um limite imposto para ela, né? Que a criança, ela precisa desenvolver, como eu disse, fantasiar. E através da fantasia é que ela começa a se colocar no mundo, né? Porque até então ela era a continuidade da mãe, né? Ela se vê de uma forma só.
E aí, quando ela começa a se descobrir no mundo fantasioso que ela cria, e dependendo do ambiente, se ele tiver uma estrutura adequada, não for um ambiente de brigas, de muita ordem, como eu acabei de dizer, do pai ou da mãe, não deixar o filho brincar num determinado momento, ou não deixar espalhar os brinquedos, isso daí é muita regra para uma criança. A criança precisa ser criança e não viver como um adulto. É diferente, então, educar e criar uma criança, então, educada, do que, então, uma criança só com regras e imposições. Isso. Também não pode faltar regra, né? Que ela precisa saber o limite dela. Tá. Porque se a criança também não tiver limite, vai ser aquele adulto inconsequente que a gente vê por aí, né? Que pode tudo, faz tudo. E não é fácil, até porque eu toquei no assunto da pandemia, eu enxergo essa questão do ambiente escolar, então, da instituição escola, aquele local, o lugar para as trocas de uma vida, daquela faixa etária de tantos anos que nós vivemos na escola, porque eu tenho um medo das pessoas acabarem confundindo as coisas, e aí queria ouvir a sua opinião. E é claro que a gente entendeu que o online funciona para muita coisa, e é claro que a tecnologia está nos ajudando. No entanto, eu tenho um medo de, então, não precisamos mais deste outro lugar para a gente ter trocas e para a gente aprender. E isso é uma coisa que me apavora, porque eu acho que as crianças trocam muito mais questões emocionais até do que o próprio ensino, porque o ensino, tem criança que precisa de reforço e não vai ser na escola, vai ser em casa, tem criança que vai repetir de ano, tem criança que aprende antes do professor ensinar. Então, você concorda, sim? Concordo. Que isso é um problema? Eu sou super a favor desse contato das crianças, né, que no isolamento elas sofreram muito, né, de ficar em casa, somente em casa, não poder interagir com outra criança da sua idade, porque a criança, ela é educada em casa. E ela leva para a escola o que ela aprendeu. É diferente, não é na escola que ela é educada. Os pais educam. E na escola elas interagem com outras crianças, com a professora, que é o poder, né? Está no lugar da mãe. É a liderança. É a liderança. Então ela precisa desse espaço. Necessariamente a criança precisa desse contato. Infelizmente a gente passou aí um período que elas sofreram bastante, as mães também, né? Os pais. Porque com uma criança em casa fechada, com muita energia e querendo fazer, brincar, então isso causou sofrimento para ambos, né? Sem dúvida. E até para que agora a gente consiga entender essa relação do trauma nessa fase infantil e na fase adulta, como é que a gente identifica? Então, normalmente quando você tem o trauma, a situação tem que acontecer novamente para você voltar um pouco ali e relembrar esse trauma. Muitas vezes as crianças já apresentam um trauma na infância mesmo, né? Através do terror noturno, a ansiedade exacerbada. Então elas já dão os sinais ali de que algo está errado no ambiente, né? Então os pais ficam atentos. E muitas vezes até na escola eles classificam como hiperatividade. Mas às vezes é uma ansiedade que a criança não sabe falar. Ela fala através do sintoma que vem no corpo. Então quando ela fala, quando ela apresenta, ela fala. Está acontecendo alguma coisa aqui desestrutural. E aí é quando os pais têm que ficar atentos e buscar uma ajuda profissional. Eu acho que a gente chegou num momento, Mônica, que assim, a gente não sabe mais o que é o normal. Sim. Nós perdemos a noção do que a gente considera normal. Então você vê a criança com um pouco mais de ansiedade, você diz, poxa, mas também, né, gente, normal, vivendo tudo isso que nós estamos vivendo. E aí? Qual é, então, a nossa linha? Qual é o limite desse normal? O que já passou, né, da questão normal, mesmo pensando que hoje elas estão numa vida muito diferente das que a gente teve, né, do momento que a gente viveu quando criança. Então, essa é a minha pergunta. Onde é que está ali o limite do normal? O limite não tem limite, né? O normal é como cada um enxerga, como cada família enxerga essa evolução, né? Evolução humana, evolução de mundo, tecnologias, acessos, né? Muito fáceis. Então, cada família vai colocar ali como ela determina esse novo normal.
porque o normal é como você se coloca no mundo, na sociedade. Importante saber o seu lugar na sociedade, como você quer viver na sociedade. Então, isso vai ser individual de cada família. Exatamente. É notar, então, a mudança. Você conhece, a gente conhece os filhos. Sim. É notar a mudança deles e entender se aquilo está passando, sim, um pouquinho do limite. Exato. Não é fácil não, gente. Não tá fácil para ninguém. Vamos seguir com a próxima imagem que a gente vai aprender a identificar, então, esses traumas da infância. Olha lá. Eu não tive uma infância. Tem gente que fala dessa forma, né? Sim, exatamente. Talvez se encaixe naquele grupo lá das pessoas que não podem brincar, né? Muitas vezes precisam trabalhar, ajudar o pai, ajudar a mãe a lavar a louça, né? Que existe isso, arrumar a casa. E aí é como elas... quando ela diz, eu não tive infância, ela acredita que ela não tenha fantasiado devidamente, né? A Branca de Neve, aqueles personagens, que é exatamente isso. Antes, né, antigamente, usavam esses personagens para as crianças fantasiarem, se reproduzirem através disso, né? E elas acreditavam que existia o par perfeito, né? Aquele mundo encantado, o cavalo ia trazer o príncipe. Hoje não, hoje elas têm noção e elas fantasiam, elas escolhem. Tem que deixar a criança livre para escolher. E dar suporte para elas. Nossa, agora você tocou num ponto tão importante que com a correria que a gente vive, a gente não se dá conta desses detalhes, né? Hoje as crianças têm muita noção de muita coisa que nós não tínhamos e nós talvez, então, sonhávamos mais e deixávamos ali essa questão lúdica ainda mais importante e especial. Sim, e você percebe que acabou a graça, né? Isso aí era meio que hoje é enxergado como machismo, né? A mulher que sonhava com um homem, que via, casava, hoje descaracterizou dessa forma. Puxa vida. Temos que parar para pensar, né, Juju? Gente que tem filho pequeno, vamos parar para pensar, meu Deus. Ainda dá tempo, sempre dá tempo. Vamos para a próxima, olha lá. Bom, mais uma forma de identificar. Parece que eu perdi algo, mas não sei bem o que é. É a falta, né? E todos nós temos uma falta. É importante também ter. E essa falta que a pessoa busca no outro, através do outro, que ela se reconhece com essa falta que ela acha que perdeu. Na verdade, ela não perdeu, ela está sempre em busca dessa falta. E às vezes ela encontra no outro o amor, o par, né? Quando a pessoa faz o par, ou a amizade, ou no relacionamento, aí ela busca o que a pessoa tem para dar para ela. Muitas vezes o carinho, ela vê na pessoa uma forma da pessoa dar uma segurança para ela emocional ou financeira. Aí é que ela vai se encontrar no outro. Tá aí. Tem mais, olha lá. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Não gosto de pensar sobre mim. Essa é a resistência das pessoas. Elas não querem entrar em contato com o trauma, porque pensar sobre si próprio é entrar em contato com esse trauma que ela carrega. E ele está inconsciente, então ela não quer mexer exatamente para não descobrir o que houve lá na infância. Mas é muito importante que ela entre em contato para ela poder lidar com isso agora na idade adulta. E é uma questão também individual, da forma como a pessoa aceita esse contato de uma situação muito parecida ou quase igual, nunca vai ser idêntica, claro, né? Porque nada acontece exatamente da mesma forma, mas de conseguir, então, perceber que a saída desse trauma depende dela também. Sim, e às vezes eles vêm através de fobia, às vezes vem de uma forma, vem num sintoma, eu falo sintoma na palavra inconsciente, no sentido psicanalítico, né? Ele vem num sintoma que a pessoa não percebe, que aquilo que ela está sentindo é de um trauma que ela nem lembra do que aconteceu. E aí, através dessa análise que ela faz sobre si mesma, que ela vai descobrindo. Mas isso com muita calma, com muita tranquilidade, para não causar outro trauma. Verdade. Tem mais, olha lá. Tem gente que diz assim também, ó.
Sempre tenho relacionamentos ruins. Parece que nunca faço boas escolhas. São as repetições. O dedo podre, né? Chamam muito assim, né? A culpa é do dedo podre, mas são as repetições que acontecem na vida do ser humano, né? Às vezes a pessoa, ela não percebe, mas ela está repetindo comportamentos negativos na própria vida. Mas ela não percebe que ela está sempre indo no mesmo caminho. Ela atrai as mesmas escolhas, né? E aí ela acha que isso daí, o problema é da vida. Mas não é. Ela tem que perceber que ela está errando nos mesmos fatores para que eles continuem a não mudar a vida dela. Porque o ser humano é de evolução, né? Então, se está havendo repetições, alguma coisa está errada aí. Verdade. Tem mais e já perguntinha do público. Não sou muito emotivo, procuro mais o racional. São pessoas, então, que a emoção já ficou para trás com tanto, né, talvez tantos traumas, né? Levaram Sim. tanto que a emoção foi embora. Muitas pessoas que não querem lidar com esses traumas, elas contêm a emoção, elas guardam, elas não se permitem sentir nenhum tipo de sintoma para que coloque para fora ali. E isso é muito ruim, porque está guardado ali, né? Então, ela vai colocar isso para fora através de alguma agressividade, de algum comportamento inadequado. Isso é bem perigoso. Vamos seguir com perguntinhas do público, então, e a gente vai juntando as coisas. Olha lá quem escreveu pra gente, aproveita. Um beijo, Cláudia, obrigada. Tenho uma filha de 13 anos e ela já tem um trauma com a professora de balé. Hoje, ela não tem autoestima. Um dia, ela esquecerá. Bom, a Cláudia não relatou o que ocorreu, mas a gente às vezes já consegue imaginar, de repente, uma frase mal colocada, talvez não julgando intenções, que isso eu acho que é indevido, mas julgando, às vezes, palavras mal colocadas, né? É difícil falar se ela vai esquecer ou se ela vai sublimar isso, né? Ela vai pegar o que foi ruim e colocar na vida dela como um desafio, né? Superando esse trauma. É relativo, né? O ser humano, ele é individual. Mas, Mônica, deixa eu te fazer uma pergunta agora, muito importante, pode ser que vá ao encontro da pergunta da Cláudia de tantas mães. Como é que a gente aumenta a autoestima de uma criança? Qual é o nosso papel como pais? Porque eles vão ter outros, eles vão ter os amigos que um dia podem fazer um bullying. A gente fala, é errado, a gente ensina o filho. No entanto, ele acontece. Isso faz parte. Desde que, eu também sofri, eu acho que todo mundo tem algumas experiências, enfim, do período de escola. As mulheres muito magras falavam que os meninos chamavam de girafa, não tem uns negócios assim? Então, isso né? Tem coisa que, embora a gente discuta muito a respeito disso, de portas abertas, e que as crianças fazem parte agora dessa discussão, em algum momento isso pode acontecer. Então, a minha pergunta é, como a gente faz com que aquela criança entenda que ela tem todos os valores dela, que em todos os lugares alguém vai ser mais alguma coisa do que ela, como é assim na fase adulta e na vida, certo? Então, assim, é difícil, é um assunto muitas vezes que a criança não tem entendimento, mas que eu acho que a autoestima da criança é uma das coisas mais importantes de um indivíduo. Sim, a autoestima da criança, ela vai lidando com o ambiente que ela vive, né? O que você falou da criança sofrer bullying ou ela ter conflitos na escola, é importante que os pais deixem essas crianças sofrerem também. O sofrimento faz parte do crescimento. A frustração. Exatamente, a frustração. Elas precisam da frustração para elas poderem lidar na idade adulta com o não, né, com as perdas, principalmente. Então, é muito importante não se preocupar com a autoestima, necessariamente, né? Porque você vai ver que teu filho, ele está bem, né? Mas tem momentos que ele vai precisar desse momento de baixa autoestima exatamente para poder saber como lidar no futuro, na idade adulta. Afinal, a gente só aprende com os problemas, né? Sim. Na zona de conforto é muito mais difícil. Exatamente, tem né? que enfrentar, Tem que enfrentar, então frustração
nesse ponto é realmente uma aliada. Vamos pensar assim. Com certeza. Ela tem que acontecer. Imagina se a vida fosse só de satisfação. Não, né? pelo amor de Deus, Nossa Senhora. Já pensei a respeito disso várias, não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido. Vamos colocar a perguntinha do público na tela. Felipe, obrigada, um beijo. Um trauma na infância que envolve familiares pode dificultar o adulto em querer formar a própria família? Não necessariamente, né? Porque as pessoas fazem as escolhas. E as escolhas delas são nas idealizações, na forma que ela enxergou, né, muitas vezes a família adequada, o pai, a mãe, a formação da família tradicional. Porque a família, o pai e a mãe, eles já existem com as suas crenças, com as suas regras, né? E aí eles passam os seus desejos para essas crianças. E isso é que tem que ser tomado cuidado, porque às vezes os desejos dos pais não são os mesmos das crianças. Verdade. E elas descobrem isso exatamente na adolescência, quando elas querem criar a sua própria identidade, né? Que vem a rebeldia, que vem todo aquele momento. Isso eu não quero. Que muitos adolescentes, eles têm a religião, eu vou dar como exemplo a religião católica, né? E fazem a primeira comunhão, a crisma eles já não querem fazer, porque eles já têm uma noção de crença, de religião, então muda muito. E é importante o adolescente passar por essa rebeldia, né, para ele saber exatamente o que ele quer e o que ele aproveita da família, o que ele aprendeu ou não. Gente, o assunto é maravilhoso. Olha, eu já estou aqui assim, né, Gláucia? Eu acho que a gente precisa de mais discussões e eu te agradeço muito por todas as visões. A gente tem que... É assim que a gente cresce mesmo. É claro que tem tantas mães aí nos assistindo, tantos pais do outro lado, que o que a gente mais quer é só acertar, né? Que intenção é essa dos pais? Gente, pelo amor de Deus, a gente só quer acertar. No entanto, o caminho não é só de acertos. Sim, eu falo que amar um filho é muito fácil, difícil é dizer não. É muito difícil dizer não para um filho. Eu tenho filhos e... É muito difícil. Eu posso falar agora como mãe. Então, mas o não faz parte. O não faz parte, concordo com você. Opa! E aí seguimos, né, gente, aprendendo todos os dias e com essa troca, porque a gente aprende com eles também, né? Sim. Nossa Senhora, e como eu acho que a gente aprende a ser mãe com os filhos, né? Não com os nossos pais. É verdade. Um beijo para o meu príncipe que vai voltar às aulas, estou muito feliz, já disse. E agradeço as perguntas de vocês. Vamos falar mais sobre isso. Te convido a voltar. Adorei o nosso papo. Também. É assim que a gente ajuda as mamães, é assim que a gente aprende, é assim que a gente evolui, né? Discutindo e entendendo. Então, vai lá no Instagram da Mônica Machado, que é psicóloga com especialização em psicanálise. É o @psicóloga Mônica Machado, tudo junto. @psicóloga Mônica Machado. Tem o site www.amepsicologia.com, é isso? Isso. Amepsicologia.com, vocês já encontram o trabalho dela. Muito obrigada. Eu que agradeço. Amei. A presença. Nossa, que delícia, como a gente aprende. Muito, muito.